Veja nesta edição o planejamento para pagamento do IPTU no início do ano que vem. Publicadas novas regras de transportes de pessoas com deficiência em viagens interestaduais. A Amazônia tem redução de 27% no desmatamento. Secretaria da Fazenda instala novos equipamentos de autoatendimento. Belém terá poucas chuvas neste final de ano. Hospital realiza testes para detectar HIV e hepatite. Conheça o trabalho do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. E Praça Batista Campos reúne história, lazer e exercícios físicos. O Nazaré Notícias desta quinta-feira, 6 de dezembro, já está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre o pagamento do IPTU. O mês de dezembro é propício para o contribuinte se programar para os pagamentos no início do ano que vem. Mesmo sabendo da obrigatoriedade do imposto, muita gente não conhece a sua funcionalidade. Todo mês, Dona Marinês paga R$ 23,00 de IPTU, mais R$ 65,00 de uma negociação do ano anterior. A dona de casa contribui porque é obrigada, mas não sabe a finalidade do imposto. Eu tenho que pagar o imposto, é um dever da gente, né? Pagar esse imposto, que a gente paga tanta taxa, né? Ainda paga mais esse. Mas o que eu estou questionando é porque a negociação aumenta todo ano. O IPTU é o imposto incidente sobre a propriedade, bens imóveis como casas, prédios e terrenos situados no município. O cálculo do valor e a cobrança fica a cargo da Secretaria de Finanças. Ele funciona numa cidade como um verdadeiro condomínio. Na verdade, quando você paga os seus tributos, você está investindo na sua cidade, os serviços básicos. As cidades basicamente dependem desses recursos. O valor do imposto é reajustado anualmente. O cálculo é baseado em alguns fatores, como a localização da propriedade, a infraestrutura do local, o tipo de construção e o estado em que ela se encontra. O imóvel residencial avaliado em até R$ 35.616,71 é isento do pagamento. O pagamento do IPTU não deve ser visto como uma obrigação da lei, mas como um dever social. É um ato de cidadania que se materializa no investimento que o cidadão faz na sua cidade. Dona Maria tem essa consciência e não deixa atrasar nem um mês o pagamento. Sim, eu acho bacana, né? Desde que também a rua esteja com saneamento bem feitinho, né? Porque o IPTU é para isso, né? O IPTU a gente paga, que é para manter a nossa rua limpa, né? Tendo coleta seletiva todo dia. Em Belém, o número de contribuintes chega a 230 mil, mas o índice de inadimplência é alto. A Cefim oferece descontos de até 90% nas multas e juros para a quitação dos débitos. Na verdade, a redução dessa inadimplência ela passa por esse programa. Se eu consigo, por exemplo, que 5 anos para trás ele regularize a sua situação e vai ter um imposto menor, qual é o efeito que eu vou ter? Eu vou ter menos inadimplência, eu vou ter menor dívida ativa, o resgate da dívida ativa, e ao imposto no ano que vem ficar mais barato, naturalmente que eu aumento a possibilidade de ele continuar em dia. E agora vamos falar de economia. O preço da cesta básica no mês de novembro em relação a outubro caiu em 13 das 17 capitais analisadas, segundo pesquisa do Diese. As maiores quedas foram verificadas no Rio de Janeiro, Porto Alegre e Goiânia. São Paulo foi a capital com maior valor no preço da cesta básica. A capital paraense ficou entre as 9 cidades mais caras do país. Em novembro, ela custava R$ 270,22, uma alta de 0,61% em relação ao mês de outubro. De janeiro a novembro, a alta acumulada nos produtos em Belém foi de 10,86%. Os produtos que mais sofreram aumento foram farinha, feijão e arroz. Foram publicadas pelo Ministério dos Transportes as novas regras que as pessoas com deficiência deverão seguir para obter o passe livre em viagens interestaduais, rodoviárias e aquaviárias e ferroviárias. Quem tem mais informações é o repórter Ivaldo Souza. Marcos, o requerimento da carteira que dá direito ao passe livre
deverá ser feito ao Ministério dos Transportes, que já disponibilizou um modelo de formulário na internet pelo site www.transportes.gov.br. Os pedidos poderão ser feitos pelo correio para a Caixa Postal 9.600, CEP 70.040.976, Brasília, Distrito Federal. Também podem ser enviadas dúvidas e sugestões para esse endereço. Os interessados no benefício deverão enviar a comprovação de renda, a cópia do documento de identidade e um atestado original assinado por 2 profissionais da área de saúde, sendo ao menos um médico. A documentação incompleta não classifica o pedido, mas os requerentes terão prazo de 20 dias para enviar o que ficou faltando. Os beneficiários receberão a carteira com validade de 3 anos, que deverá ser renovada com os mesmos documentos ao término desse prazo. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. Um grupo de neurocirurgiões do Pronto-Socorro Municipal da Travessa 14 de Março, em Belém, está em greve há 11 dias. De acordo com representantes da Sociedade Paraense de Neurocirurgia, há vários motivos para a paralisação, que vão desde a falta de condições de trabalho até os baixos salários. O atraso de 2 meses nos pagamentos também contribuiu para a suspensão do atendimento. Continuam as tentativas de negociação entre a Secretaria Municipal de Saúde e representantes dos trabalhadores. Vamos falar agora sobre desmatamento na Amazônia. Segundo dados do projeto de monitoramento do desflorestamento na Amazônia Legal, de agosto de 2011 a julho de 2012, houve uma redução de 27% no desmate da região. Mas o Imazon aponta que nos últimos 3 meses a devastação voltou a aumentar. O projeto de monitoramento do desflorestamento na Amazônia Legal, o PRODES, é um sistema do governo federal que divulga anualmente dados sobre o desmatamento na região. De agosto de 2011 a julho deste ano, houve uma diminuição de 27%. Alguns fatores apontados para esta redução são programas como Municípios Verdes, lançado em Paragominas, que diminuiu consideravelmente o desmatamento. E hoje, o município é referência para todos os outros aqui no estado. Tem várias explicações que podem definir essa diminuição. Primeiro, a criação de uma lista por parte do MMA, onde coloca todos os municípios que mais desmatam na Amazônia, ajudou a trazer a discussão do desmatamento de uma esfera federal para uma esfera estadual e principalmente uma esfera municipal. Além do PRODES, outros programas também são utilizados para o monitoramento da região e divulgam dados mensais. O DETER, que é um alerta rápido, registrou dados preocupantes. Após o registro pelo PRODES da diminuição de 27% de áreas desmatadas, nos últimos 3 meses, o DETER registrou aumentos consideráveis no desmatamento. Ao longo dos últimos anos, nós verificamos uma diminuição do desmatamento, batendo exatamente com os dados do PRODES do governo federal. Entretanto, nos últimos 3 meses, a gente vem observando um aumento desse desmatamento. Isso é um sinal de alerta. Nós estamos ainda no início do calendário do desmatamento, então é possível reverter esse processo. Esse desmatamento está sendo concentrado de forma muito intensa na região da BR-163, a Cuiabá-Santarém, região onde está ocorrendo o asfaltamento dessa rodovia, onde tem previsão de construção de hidrelétricas e também diminuição de áreas protegidas. Então, é uma área problema, uma área que tem que ser atacada no estado do Pará para evitar esse aumento de desmatamento. Os dados desses programas apontam discussões de ações que possam mudar essa realidade. Os nossos dados são passados mensalmente para municípios e para o governo do estado. No caso do estado do Pará, existe um programa chamado Programa Municípios Verdes, que ele recebe esses dados e, junto com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, faz um planejamento de ações de combate ao desmatamento. Mas, além do combate em si de desmatamento, que é a parte de fiscalização, existe um processo de se fazer um pacto local de superação do desmatamento, que é articulado pela secretaria. 15 bebês indígenas morreram em 8 meses no Brasil, 14 deles com problemas provocados pela miséria, como vômito e diarreia. Um Guarani Kaiowá de apenas 9 meses morreu no Mato Grosso do Sul quando caiu dos braços de sua mãe, que fugia de pistoleiros na aldeia Arroio Corá. A denúncia faz parte do relatório Direitos Humanos no Brasil, divulgado ontem pela Rede Social de Justiça e Direitos Humanos.
As mortes dos bebês foram levantadas pelo Conselho Indigenista Missionário de janeiro a agosto deste ano e apresentados pela pesquisadora Rosane Lacerda, professora da Universidade Federal de Goiás. O relatório do CIMI trata ainda da violência no campo, de trabalho escravo e da violência contra gênero. Novos equipamentos de autoatendimento tributários serão instalados pela Secretaria da Fazenda do Pará em todo o estado. Mais detalhes com o repórter Ivaldo Souza. Exatamente, Marcos. Um dos equipamentos atenderá a portadores de necessidades especiais com teclado em braille e altura compatível para uso de cadeirantes. Sobre este assunto, eu converso com a Tânia Braga, que é coordenadora de atendimento aqui da Cefa. Tânia, esse atendimento serve para todo o estado do Pará? Todo o estado do Pará, Rivaldo. E atende a qualquer pessoa, né, que queira, que tenha algum interesse aos nossos serviços do portal Cefa. Esses equipamentos serão instalados onde? A priori será atendido 9, nós temos 9 equipamentos que estarão na nossa unidade fazendária aqui na Gentil, na nossa unidade fazendária na Conselheiro, Marituba, Santarém, Marabá, e temos 2 totens que já se encontram nas nossas instituições parceiras, que são a Junta Comercial e o Detran, e até o final do mês vai estar disponibilizado para o nosso usuário. Quais serviços que serão disponibilizados nesses equipamentos? Bem, nós temos 73 serviços no portal Cefa. Além desses 73 serviços, nós temos também os serviços disponibilizados hoje no portal Nota Fiscal Cidadã, como o cadastro do consumidor para participação desse tipo de programa. Tá? E também nós vamos ter os serviços disponibilizados no portal das instituições parceiras, que é o Detran e Junta Comercial. Tânia, qual é o principal objetivo da instalação desse programa? O principal objetivo é oferecer ao nosso usuário facilidade de acesso. Hoje, o que ele iria a um cyber fazer esse tipo de serviço, hoje ele poderá ir das 8 até as 14 horas em qualquer unidade fazendária da Cefa, ou Junta Comercial ou Detran, para obter esses serviços. Um convênio firmado entre a Secretaria de Turismo do Pará e o Centro Cultural Brasil-Estados Unidos vai assegurar o ensino de inglês para integrantes da Cooperativa de Taxistas do Aeroporto Internacional de Belém e colaboradores da Infraero. O curso faz parte do Programa de Qualificação do Turismo no Pará e pretende implementar ações de qualificação profissional na prestação de serviços em todos os segmentos turísticos. O curso deve começar no próximo dia 10 e segue até fevereiro de 2013. As aulas serão ministradas no próprio aeroporto. E você acompanha ainda nesta edição. Belém terá poucas chuvas neste final de ano. O hospital realiza testes para detectar HIV e hepatite. Conheça o trabalho do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. E Praça Batista Campos reúne história, lazer e exercícios físicos. Termina no próximo domingo as inscrições para o processo seletivo 2013 da Universidade Federal Rural da Amazônia. Para realizar a inscrição, o candidato deverá preencher o formulário eletrônico no site da UFRA. O candidato deve ter cursado ou estar concluindo a última série do ensino médio e informar o número de inscrição no Enem 2012. A partir do dia 10 de janeiro de 2013, estará disponível no site da UFRA o cartão de identificação do candidato, contendo data, horário e local de prova. Este cartão, junto com um documento de identificação oficial e original com foto, permitirá a realização da prova. O exame da UFRA será realizado no dia 27 de janeiro. Vamos falar agora sobre previsão do tempo. Aqui na Amazônia, durante o final do ano, as cidades são banhadas pelas fortes chuvas que marcam o inverno da região. Para o Instituto Nacional de Meteorologia no Pará, neste final de ano haverá poucas chuvas em Belém, mas pode chover além do esperado em outros municípios paraenses. As informações climáticas enviadas pelo satélite direto dos Estados Unidos para o Instituto de Meteorologia do Pará, IMET, prevê uma redução no volume de chuvas para Belém até o final de 2012. Vai começar a ocorrer chuvas com mais frequência, mas de maneira ainda limitada, devido à estrutura das nuvens, está normalmente de forma fraca, pouca espessura. As pancadas de chuva devem ocorrer com mais frequência, mas não vamos ter ainda no mês de dezembro
uns extremos de chuvas em 24 horas muito intensa. As chuvas no Pará deverão permanecer constantes a partir de janeiro. A expectativa é que nós tenhamos em torno de 200 milímetros de chuva dentro de o indicativo dos oceanos. Pacífico Equatorial, onde se verifica que não está mais um fenômeno El Niño, porque o fenômeno El Niño reduz as chuvas aqui na região. As informações do satélite também indicam chuvas em horários alternados. Provável variar. À tarde e à noite é a maior concentração dessas chuvas, de até 80%. Agora, pode muito bem influenciar as circulações de alto níveis, como tem se verificado, e pode, no final do mês de dezembro, a partir do dia 20, até amanhecer chovendo. Alguns municípios do estado deverão receber maior volume de chuvas. Com certeza, o município que deve mais receber chuva vai ser os concentrados na parte oeste do Pará, na região do Tapajós, principalmente a região de Itaituba e Santarém deve receber bem chuvas. Também o extremo sul do Pará, onde fica posicionada a zona de convergência do Atlântico Sul. 18 municípios paraenses foram premiados com o selo do Fundo das Nações Unidas para a Infância. O selo avalia políticas públicas municipais voltadas para a garantia do direito de crianças e adolescentes. No total, 120 cidades do Pará se inscreveram para participar da iniciativa. Entre os municípios que receberam o prêmio estão Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Limoeiro do Ajuru e Santa Bárbara do Pará. De acordo com o Unicef, entre os avanços observados nas regiões premiadas estão a redução do percentual de crianças desnutridas com até 2 anos de idade e a melhoria na qualidade da educação. Agora o tema é saúde. Durante toda esta semana, o Hospital Universitário Barros Barreto, em Belém, realiza testes rápidos para detectar o vírus da hepatite C e o HIV. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. Exatamente, Marcos. Os exames são gratuitos e os resultados saem em cerca de 20 minutos. Sobre este assunto, eu converso com o Dr. Eduardo Leitão, que é o diretor do hospital aqui, Barros Barreto. Diretor, já é um trabalho oferecido por parte do hospital à população. Exato. O Hospital Barros Barreto tem como uma das suas referências as doenças infecciosas. Por isso, faz parte já do calendário do hospital a realização dos testes rápidos durante uma semana, todos os meses. O objetivo é detectar precocemente a presença do vírus da hepatite C e tratar, porque o índice de cura é muito alto e, uma vez tratando a hepatite C, nós estaremos livrando o paciente da própria hepatite C e evitando que esta pessoa tenha, no futuro, cirrose hepática e câncer de fígado. Agora, diretor, além dos testes para detectar hepatite C, também tem o HIV. O objetivo do teste para a detecção do vírus HIV é que, com o tratamento, se obtenha o controle do vírus, detectando precocemente o vírus, e com o tratamento se obtém um controle e evita-se que a pessoa tenha a doença AIDS no futuro. Obrigado pelas informações. E só lembrando o Marcos, aqui no Barros do Barreto, esse teste que é gratuito à população acontece até a próxima sexta-feira. O horário de atendimento é de 8 da manhã às 6 da tarde. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. As livrarias do país estão mais concentradas em redes na região sudeste, de acordo com os últimos dados da Associação Nacional de Livrarias. O levantamento mostra que o número de lojas pertencentes às redes com mais de 20 filiais passou de 14% para 20%. As livrarias independentes representam 62%. O número de lojas na região sudeste chega a 60%. Na região norte, o número caiu de 5% para 2%. E no centro-oeste se manteve em 4%. E no nordeste, o número de livrarias chega a 15%. O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, na capital paraense, foi criado em 1971. Ele foi idealizado pelo médico legista Renato Chaves, pioneiro da medicina legal no Pará e criador do Disque Emergência 192. Conheça melhor qual a função do Centro de Perícias nesta reportagem de Caroline Guimarães e Ulisses Machado.
Quando foi criado, o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves era ligado à Polícia Civil e trabalhava com necrópsia. Em 2000, virou uma autarquia responsável pela perícia oficial do Estado. Atende os usuários do Sistema de Segurança Pública, Ministério Público, Poder Judiciário e a sociedade em geral. A função da perícia oficial do Estado, da perícia criminal, é ligada aos casos criminais. A sociedade ela tem um problema, por exemplo, uma infiltração no apartamento dela. Isso é uma característica de perícia que não tem cunho criminal. Mas ela vai numa delegacia e o delegado ouve, faz a ocorrência e solicita. E nós atendemos. O Centro de Perícias Científicas possui autonomia administrativa, financeira, patrimonial e técnica. Hoje, muitas pessoas referem-se a ele como o IML, mas o Instituto Médico Legal é apenas um dos 2 institutos que formam o centro. O outro é o Instituto de Criminalística. O Laboratório Forense do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves está entre os 5 melhores do país. Trabalha principalmente com análise de vestígios e atende tanto o Instituto Médico Legal quanto o Instituto de Criminalística. O Instituto Médico Legal só lida com a perícia no ser humano, seja vivo ou morto. O Instituto de Criminalística é diverso, tanto que no IML você só tem médicos, formação em medicina. Dentro do Instituto de Criminalística você tem uma gama de profissionais. O laboratório subdivide-se em 3, o toxicológico, o instrumental e o de exames físico-químicos e biológicos. Aqui, os profissionais realizam um trabalho minucioso, tudo para garantir a excelência da Justiça do Estado. O Centro de Perícias Científicas organiza e normatiza a rede de serviços da perícia oficial em todo o estado do Pará e promove o desenvolvimento de recursos humanos para a medicina legal e a criminalística. E procuramos também passar para algumas áreas de maior número de população. Criamos os núcleos. Então tem Paragominas, Bragança, Baetetuba, Tucuruí. Para o Apebas, estamos abrindo ano que vem em Itaituba, para desconcentrar o trabalho da sede. Esses núcleos não têm, e as regionais não têm a mesma estrutura da sede, como um parque de laboratório que está entre os 5 melhores do país. Os artistas Ivan Cardoso e Lia Sofia se apresentam hoje a partir das 6h30 da tarde no Camarim Cultural, na Avenida Senador Lemos, em Belém. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente com a doação de 2 brinquedos novos. O compositor e músico e intérprete Ivan Cardoso vai apresentar músicas do seu último trabalho no Reino da Carimbolândia. E o repertório da compositora e instrumentista Lia Sofia contará com canções de diversos gêneros musicais, como carimbó, guitarrada e pop eletrônico. Considerado um dos ambientes mais bonitos de Belém, a Praça Batista Campos é um espaço cultural onde os visitantes podem praticar atividades físicas, lazer ou apenas buscar por paz e sossego. Conheça agora um pouco mais da história dos 150 anos da Praça Batista Campos. O requinte do passado, o verde da natureza, uma felicidade estonteante. Ela já foi eleita uma das praças mais bonitas do Brasil e em seus 115 anos de histórias continua a encantar os visitantes. Por aqui encontramos o vendedor de coco que há 33 anos sobrevive da praça. Comprou casa, carro, equipou a barraca com a água que serve aos clientes. Sobrevivência acima de tudo, né? Daqui eu posso dizer que a barraca é meu emprego mesmo. É onde tudo começou, praticamente eu nunca fui empregado, né? Só tenho a banca mesmo que eu trabalho e daqui eu posso pagar um colégio bom para meu filho, posso tirar meu pão de cada dia, ter meu sustento normal, sem fazer nada de errado e simplesmente trabalhando dignamente. Sempre nos esbarramos com aqueles que querem se manter saudáveis. Utilizam a praça para praticar exercícios. A praça, acho que é inusitada, é uma das mais belas acho que do Brasil, né?
E eu utilizo em termos de manter a forma física, né, e ganhar qualidade de vida. Essa rotina de hoje em nada se parece com a do passado. O terreno da praça era familiar, passou para a posse da Prefeitura de Belém com a morte da proprietária. Quem nos conta essa história é o professor Michel Pinho. Isso aqui era um espaço privado, que é para mim interessante. A proprietária era a Maria de Salvaterra e tinha esse nome. Por que largo? Largo é um espaço onde as pessoas vão cruzar para cortar caminho. Então, o visitante que vier para a praça hoje, ele nem sonha da possibilidade disso aqui ser um grande matagal. Quando essa senhora morre, já no século XIX, esse espaço ele se torna público com a compra do terreno pela Prefeitura de Belém. E aí ele passa a ser denominado de Largo de Sergipe, em homenagem à província do Nordeste brasileiro. E esse lago ele começa a se ter um certo cuidado em relação aos alcaides, que hoje seria mais ou menos o prefeito de Belém, em relação à capinação, à quantidade de árvores. Mas a grande mudança significativa vai ser em 1897 com Antônio Lemos. Tão iluminada hoje, foi uma das primeiras praças do Brasil a ganhar luz elétrica. Os 3.000 metros quadrados que tanto encantam o público guardam muitas memórias. Você tem a arborização muito clara, o estabelecimento e a importação dos coretos de ferro, que são únicos na história desse país, são belíssimos. Tá? A identificação, por favor, da contemplação. Os espaços da praça são construídos para as pessoas andarem, pararem e contemplarem a natureza já no centro da cidade. Né? E isso vira uma marca da cidade de Belém. Quer dizer, a gente vê todas essas pessoas que hoje talvez não saibam, mas estão remontando um costume de 100 anos. Os toques modernos chegaram em 2008, mas as características originais foram preservadas. Formou-se o conjunto que enche os olhos dos frequentadores. A praça em si tem o seu aspecto positivo, porque ela é arborizada, né? Isso traz tranquilidade, paz para as pessoas que aqui frequentam. Então esse visual verde que é o referencial, faz com que as pessoas realmente venham para cá, desfrutar desse momento aqui. E todo esse ambiente foi criado para homenagear um dos homens mais nobres do século XIX. Ao contrário do que algumas pessoas identificam, ele não é homenageado por ser um cabano, né? Antes de ser cabano, ele é um jornalista e um intelectual, né? E para esse final do século XIX, os lugares intelectuais de uma nascente república são lugares que têm lugar fixo. Eles devem ser cultuados. É, na verdade, a noção do positivismo. E aí você tem uma praça que é Batista Campos e você tem uma série de ruas que também dialogam com essa praça. Inclusive a Padre Eutíquio, que corta a praça. Padre Batista Campos, que é um cônego, e o Padre Eutíquio. Os dois intelectuais do século XIX fizeram história em relação ao estado do Pará. Você pode assistir às matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal Nazaré. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!